professora da Universidade Federal do Piauí, professora substituta, sou mestra em História do Brasil e hoje nós vamos dialogar sobre a produção de um projeto de pesquisa em História e sobre a importância dessa produção. Nós vivemos em um tempo em que a produção do conhecimento científico tem sido colocada de uma forma pejorativa, desvalorizada, e é necessário, é importante que em tempos tão revisionistas nós possamos defender o conhecimento científico. E a melhor forma de defendê-lo é produzindo ciência de forma organizada, de forma planejada, de forma metodologicamente e teoricamente orientada. Nesse sentido, eu defendo que nós precisamos não nos deixar contaminar pela pseudociência. Nós estamos imersos nessa pseudociência. Em tempos de fake news e discussões sobre uma desvalorização da pesquisa científica, nós estamos aqui hoje para tentar dialogar sobre como o processo de organização e de desenvolvimento de um projeto científico é um processo organizado, bem elaborado, rigoroso. Nós sabemos que o conhecimento científico ele é real, ele é verificável, ele é sistemático, ele também é falível. Partindo desse pressuposto, não existe uma receita de bolo para que se construa ou se faça um bom projeto de pesquisa. Não é necessariamente uma receita, mas nós podemos trabalhar com algumas orientações, nós podemos seguir um planejamento, e eu acho que essa é a base principal da produção de um bom projeto de pesquisa. Nós, enquanto historiadores, sabemos da ampliação do campo da história, compreendemos que o discurso da neutralidade ele já não se faz mais presente nas nossas pesquisas, não existe mais essa questão da busca de uma objetividade pura. Nesse sentido, como organizar, orientar o que eu chamo de oficina de trabalho, na verdade eu tomei esse termo especialmente do George B., da obra A História Continua. Normalmente, um projeto de pesquisa, ele tem 6 ou 7 pontos, 6 ou 7 pilares básicos para ser desenvolvido. Que pilares são esses? Que estrutura é essa? No primeiro momento, nós temos a delimitação e a problematização de um tema. No segundo momento, nós temos uma justificativa. No terceiro momento, nós temos os objetivos geral e específico. Num quarto momento, referencial teórico. Num quinto momento, a metodologia e fontes. No sexto momento, o cronograma. E no sétimo, a bibliografia. Nesse primeiro momento, chamado delimitação do tema e problematização, é onde normalmente nós nos angustiamos. Em que sentido? Os alunos chegam e dizem: professora, eu não sei como começar a pesquisa, eu não sei como dar o pontapé inicial para o desenvolvimento do meu projeto. Eu indico aos meus alunos que, ao delimitarem os seus temas de pesquisa, se aproximem de conteúdos, de referências, de temáticas que lhes causem curiosidade. É interessante que você pesquise algo que você gosta, mas nesse sentido de pesquisar algo que eu me interesso, pesquisar algo que eu gosto, nós temos um longo caminho até chegar a essa delimitação de um tema. Nós temos a ideia inicial de um recorte temático, espacial e temporal. O que será pesquisado? Por que será pesquisado? Eu acho que essas são as duas primeiras perguntas que nós precisamos tentar responder com essa delimitação do tema. Como eu já disse, é interessante a aproximação de temas afins, de temas que você se sente, temas com os quais você se sente mais confortável. Mas, nesse sentido, o professor pesquisador, historiador Ciro Flammarion Cardoso, ele indica 4 momentos, 4 pontos que devem ser
observados nesse momento de delimitação do tema. E eu gostaria que vocês ficassem atentos a esses pontos, porque eu acho que eles facilitam esse processo, né? Esse primeiro momento de delimitação. Que pontos são esses? O primeiro, relevância social. O segundo, relevância científica. O terceiro, viabilidade. E eu quero que vocês fiquem muito atentos a essa questão da viabilidade. Esse é um ponto que vai permear todos os momentos, toda a caminhada dessa produção do projeto científico. Então, viabilidade e originalidade. Esses são os 4 pontos que o professor Ciro Flammarion Cardoso, e aqui eu estou tomando ele como referência, indica para que nós organizemos nesse sentido de delimitar o nosso tema. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada um desses 4 pontos, né? Eu falei o primeiro, relevância social. Por que relevância social? Esse tema que você escolheu, ele está dialogando com as prioridades sociais do momento em que se vive? Ele dialoga com essas prioridades? Por que você deseja pesquisá-lo? Ele está antenado, ele está relacionado com o momento em que se vive, com o tempo que se vive? Isso é muito importante. Aí a relevância científica está relacionada exatamente da forma como eu iniciei, com o tema que eu iniciei a aula de hoje. Essa importância de um tema com consistência, essa importância de você entender que, apesar da ciência histórica passar por suas redefinições, é preciso ficar atento na escolha, é preciso saber se esse tema que você escolheu, ele pode ser desenvolvido, se existe forma de desenvolvê-lo, se ele é um tema consistente. Terceiro ponto, que é a viabilidade, é algo que nós devemos pensar de forma muito cuidadosa. Em que sentido? A primeira pergunta é, quando você pensa em viabilidade, eu tenho como pesquisar esse tema? É um tema viável? Existem recursos materiais? Existem recursos de documentação? Existe tempo disponível para se desenvolver essa pesquisa? A viabilidade é importantíssima. Por quê? Porque você precisa compreender que eu só desenvolvo um tema, eu só desenvolvo um projeto se eu tiver condições de desenvolvê-los. Essas condições são amplas. Para nós historiadores, um ponto importante nessa questão da viabilidade é: existe documentação disponível para o desenvolvimento desse tema? Eu tenho como desenvolver esse tema com essa documentação que está disponível? E o quarto ponto, que é um ponto extremamente angustiante, eu acho que todos nós já passamos por isso, especialmente os alunos que estão iniciando nessa seara da pesquisa, é a originalidade. Professora, eu posso pesquisar um tema que já foi pesquisado, eu tenho medo de estar fazendo algo que já foi feito. Aqui é onde vem a questão. O seu tema, ele precisa contribuir com algo novo para o campo do saber. É aí onde está a originalidade. Esse tema, ele contribui com algo novo para o campo de saber da história? Pronto. Eu tenho como desenvolver esse tema? Esse tema tem uma relevância social? Esses 4 pontinhos apontados pelo professor Ciro Flammarion são pontos importantes, porque eles realmente nos orientam nesse processo de delimitação do tema. E aí, nesse primeiro momento de projeto, nós temos a questão da problematização, que está aqui, normalmente ela é indicada junto com a delimitação do tema, no segundo momento. E o que seria essa problematização? Todo planejamento que você fizer do seu projeto, ele será realizado de maneira a responder questões propostas. Você vai elaborar perguntas sobre o tema, você vai evitar ambiguidades. Nesse momento aqui de problematização, você precisa atentar para clareza e precisão. Você precisa compreender que aqui todo o planejamento do seu projeto ele vai ser pensado para responder essas perguntas que serão propostas. As suas questões, problemas,
elas são questões importantes para o desenvolvimento do projeto. Nesse momento aqui, você vai fazer uma argumentação abrangente sobre o problema de pesquisa, e é aqui onde você vai pensar a necessidade de se encontrar soluções para as questões que foram colocadas, para as questões que serão colocadas. Então, esse momento de delimitação do tema e problematização é importantíssimo. É o momento em que você vai pensar as suas hipóteses, é o momento em que você vai formular as suas hipóteses, é o momento em que você vai propor as perguntas que darão forma ao seu projeto, à sua pesquisa, e você deve pensar: eu tenho como responder essas questões? As questões problema, a problematização, elas são a base do seu projeto científico, elas são a base do seu projeto em história. E aí, nós vamos para o segundo momento da organização desse projeto de pesquisa, que é a justificativa. E aqui é um momento em que eu digo que você vai vender o seu, digamos, você vai vender o seu trabalho, você vai conquistar, você vai defender, você vai conquistar, você vai dizer para que você veio, para que este trabalho vai valer, como ele vai se desenvolver, você vai justificar. A justificativa é um momento muito importante do projeto de pesquisa, porque é aqui que você vai oferecer razões para o desenvolvimento desse trabalho. Você vai evidenciar como vai desenvolver esse trabalho. É nesse momento onde você vai argumentar sobre a importância teórica e prática desse trabalho que você está desenvolvendo. Você vai evidenciar as contribuições desse projeto, as contribuições dessa pesquisa, como essa pesquisa vai contribuir para o saber histórico, como ela vai contribuir para o desenvolvimento da caminhada da história, como ela contribui para o campo da história. Esse momento justificativo é importantíssimo, porque é aqui onde você também vai demonstrar um conhecimento sobre o seu objeto de estudo. Você vai buscar conhecer, vai buscar mostrar o seu objeto de estudo, né? É aqui onde você vai demonstrar um interesse pelo tema, é aqui onde você vai defender, é aqui onde você vai mostrar a sua capacidade de analisar, de explicar, de induzir. Então é um momento muito importante também para o desenvolvimento dessa pesquisa, é a sua justificativa. Você vai justificar o porquê de fazer esse trabalho, o porquê de fazer esse projeto. Logo em seguida, nós temos ainda os objetivos. Dentro do campo de saber da história, nós trabalhamos com objetivos gerais e objetivos específicos. Nesse momento, você vai explicitar a finalidade do seu trabalho científico. O que se pretende atingir com essa pesquisa? O que você vai conseguir com essa pesquisa? Como você vai concluir? O que você quer alcançar ao término da pesquisa? E é aqui nos objetivos onde você vai explicitar isso. O objetivo geral, o nome já está dizendo, ele é mais amplo. Ele traz uma visão mais global do tema. Ele demonstra o que você pretende alcançar com esse trabalho. É muito importante. Isso aqui que eu vou dizer, já até falei, está em todos os processos, em todas as partes do processo da criação do seu projeto, do desenvolvimento do seu projeto, que é o quê? É preciso ser claro, não pode ser ambíguo, tem que ser conciso, no sentido de que você vai informar a natureza da sua pesquisa, você vai mostrar no objetivo geral o que você pretende alcançar com essa pesquisa, você vai mostrar de forma mais abrangente a definição do seu tema, o que você pretende alcançar. Normalmente aqui no objetivo geral a gente vai ter alguns verbos que são verbos mais comuns quando se monta esse objetivo, que é compreender, investigar, pesquisar, perscrutar. O objetivo geral já traz essa visão mais ampla, essa visão mais global. Já os objetivos específicos, eles vão ter uma função intermediária, uma função instrumental. A partir desses objetivos, o pesquisador vai orientar
levantar informações. Esses objetivos vão contribuir para que você se oriente no sentido da coleta dos dados. Eles também contribuem para se alcançar, se atingir o objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles são mais pontuais. Muito importante aqui nesse momento os objetivos, o desenvolvimento dos objetivos, que é o quê? Você precisa pensar algo que está ao seu alcance, o que é viável. Às vezes a gente acaba se confundindo e se complicando no sentido de pontuar muitos objetivos, colocar muitos objetivos no projeto e às vezes você não consegue cumprir com tantos objetivos que você colocou. Então é interessante que aqui nesse momento você veja também a questão da viabilidade. Esse ponto da viabilidade, como já havia falado, já repeti algumas vezes aqui na aula, ele é essencial para que você consiga desenvolver um bom projeto de pesquisa em história. E aí nós vamos chegar à parte do referencial teórico. E aqui é muito interessante porque às vezes a gente pensa que você precisa só listar a quantidade de livros, de leituras, de artigos que você fez. Não é isso. No referencial teórico, você vai esclarecer e formular quais são as suas opções em matéria de teoria. Você vai evidenciar qual o seu embasamento teórico, como essas referências contribuíram e estão contribuindo para o desenvolvimento desse trabalho. Então aqui é onde você vai relacionar a sua teoria ao tema e à problematização. A partir do momento em que eu seleciono as minhas leituras, que eu faço os meus recortes temporais, espaciais, eu começo também a fazer a seleção de leituras, a seleção da teoria, que vai me dar o embasamento para o desenvolvimento deste trabalho. E aqui no referencial teórico, você vai explicitar, você vai apresentar os textos que contribuíram para o estudo do seu tema, para o estudo do seu tema. De que maneira essas leituras contribuíram para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa. Então aqui é um momento também em que você vai fazer uma seleção do que contribui, do que te orienta, qual a base teórica que pode te ajudar para dialogar entre a sua problematização e o seu tema. Referencial teórico é um momento muito importante. Por quê? Porque essas bases, essas leituras, essa teoria vai te ajudar a pensar e a encaminhar o desenvolvimento do teu projeto, né? Professora, como eu faço essa seleção? Normalmente, nós temos um longo processo de escolha nessa base teórica que vai nos orientar. Quais teóricos se aproximam do tema que você precisa pesquisar, que você quer pesquisar? Quem já pesquisou sobre isso? Quem já é considerado um cânone nesse sentido da pesquisa do tema que você escolheu? Então é muito interessante que você fique atento a essas leituras. Você não vai fazer uma listagem do que você leu. Você vai explicitar, você vai dialogar como essas leituras contribuem para o seu trabalho, para o desenvolvimento do seu trabalho, para o desenvolvimento do seu tema. E aqui agora a gente vai chegar na parte em que nós temos alguma dificuldade nesse primeiro momento de pesquisa, é algo que às vezes nos causa alguma insegurança. Fontes e metodologia. Primeiro vamos falar sobre as fontes. Nos últimos anos, o campo da história se ampliou muito. Eu tomo aqui o texto como referência, uma obra que é clássica nesse momento, nessas disciplinas de pesquisa, que é a História Continua, do George Deby. O Deby vai falar de forma muito engrandecedora sobre como ele começou a pesquisar e a estudar sobre a Idade Média, sobre o período medieval. E tem uma citação em que ele diz algo que eu acho muito interessante e que cabe perfeitamente aqui nesse momento de fontes e metodologias. Ele diz assim: o historiador não deve se fechar na sua toca,
mas acompanhar atentamente o que acontece com as disciplinas vizinhas. E o rigor científico não precisa resultar numa escrita fria. Quando o DB nos convida a não se fechar na nossa toca, estar sempre atento ao que acontece nas disciplinas vizinhas, ele chama a atenção especialmente para essa questão do método. Em que sentido? As outras disciplinas vêm contribuindo muito, as disciplinas das ciências sociais vêm contribuindo muito para a ampliação dos métodos da história. E nos últimos anos a gente tem visto isso, esse engrandecimento nos métodos, nas fontes, nos rastros, nos vestígios da história, de como se faz a história. E aqui, pontuando especialmente a questão das fontes, nós não queremos uma listagem das suas fontes. Aqui você não vai listar as fontes que você vai utilizar. Aqui você vai explicitar a tipologia das fontes. E a partir desse momento de explicitação, você vai mostrar, explicar como essas fontes contribuem para o desenvolvimento, para a pertinência em relação ao seu tema e à sua problematização. Esse momento é um momento de observação cuidadosa, é um momento de esforço minucioso, é um momento de decodificação, contextualização de documentos. E aqui eu chamo a atenção para os detalhes, os pormenores, os interesses específicos de cada pesquisador, os interesses específicos de cada historiador, de cada aprendiz na seara da história, na oficina da história. É um momento em que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aqui você vai coletar os dados, você vai sondar a documentação disponível, você vai prestar atenção aos pormenores, você vai estar atento aos interesses específicos da sua pesquisa. É um momento muito importante. Dialogando com as fontes, nós vamos estabelecer o método. E como esse método, como essa metodologia, ela é concebida? A metodologia passou a ser para nós historiadores um instrumento de trabalho, ela é uma ferramenta de pesquisa. É uma ferramenta que precisa se aprender a utilizar. O método não se limita só à autenticidade dos fatos. Ele também vai conduzindo as hipóteses comprováveis, ele ajuda a reformular no decorrer, ele ajuda nas reformulações no decorrer desse processo. Então, você escolher a sua metodologia é um momento em que você vai demonstrar a sua experiência intelectual de forma ativa. É por meio do método que o sujeito vai organizando ativamente a sua experiência intelectual. É aqui onde teoria e método vão se desenvolver em reciprocidade. Aqui nós vamos ver uma reciprocidade entre teoria e método. Nós estabelecemos pontualmente, quando vamos desenvolver uma pesquisa, as etapas desse processo. Mas é interessante que a gente pense que isso não é feito de forma isolada. Todos os pontos de um projeto, eles dialogam. Todos os pontos de um projeto se interrelacionam. E aqui na metodologia é um momento precioso. Em que sentido? O método ele vai contribuir para dialogar sobre a tua problematização, ele vai te ajudar a encontrar as respostas para os problemas da pesquisa. Como eu acabei de dizer, teoria e método se desenvolvem em reciprocidade. Então, é interessante que a gente fique atento a todas as etapas desse processo de produção de um projeto de história, que eles não se desenvolvem de forma isolada. Nós precisamos pensar, nesse momento de metodologia, que o método ele é o intercâmbio entre a empiria e a teoria, como eu acabei de falar, né? Essa relação que vai se construir entre o sujeito e o objeto. A metodologia, ela parte da modalidade do tema, ela parte da teoria, da problematização, da documentação disponível. Aqui você vai indicar os instrumentos de coleta de informações, você vai enunciar os procedimentos para análise dos dados. Então,
É aqui na metodologia que você vai indicar os passos que vão ser seguidos. É um momento muito importante na elaboração do projeto de pesquisa, é um momento muito importante para o desenvolvimento da pesquisa. Porque aqui você vai criar, digamos, se eu puder usar essa expressão, você vai dar a liga entre a teoria e a empiria. Nós vamos chegar num ponto que é necessário, é extremamente importante, normalmente ele vai ser alterado algumas vezes, que é o cronograma. Eu vou deixar para vocês um modelo de cronograma organizadinho, algumas datas se alteram mesmo, é natural, mas por que é tão importante fazer um cronograma de pesquisa? Você vai especificar aqui o tempo que se pretende empregar em cada fase do desenvolvimento do projeto. Então aqui você vai planejar, você vai colocar no papel o tempo que você pretende levar para cada uma dessas etapas. É um momento extremamente importante para que você possa desenvolver uma organização da sua pesquisa. Esse momento do cronograma é necessário, é um momento extremamente importante, como eu já disse. Por quê? Porque aqui você vai colocar data por data, quanto tempo você pretende levar para cada momento desses, quanto tempo você pretende levar para a modificação da primeira escrita, da primeira delimitação, quanto tempo você pretende levar para a coleta de dados, quanto tempo você pretende levar para a construção e correção da sua redação. É muito importante que você fique atento e organize e planeje o seu cronograma. Para finalizar, o último ponto do projeto de pesquisa, que é a bibliografia e as fontes. Aqui aqui é o momento de fazer uma listagem em ordem alfabética das referências que foram utilizadas na construção desse projeto, de ordem teórica e prática. Os livros, os artigos, o material que você utilizou, aqui na bibliografia e nas fontes você vai realmente fazer essa listagem de ordem alfabética. Lembrando que todo trabalho científico, ele precisa estar de acordo com as normas técnicas. A tão temida e tão discutida ABNT, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela serve para normatizar os trabalhos científicos. Imaginem só se não existisse uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, se nós não tivéssemos uma base para normatizar os nossos trabalhos científicos, a bagunça que seria. Todo trabalho científico é organizado a partir da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com muito rigor, com muita organização. É aqui onde você vai ver como fazer citações, como fazer referências, como fazer as notas de rodapé que você vai utilizar. Então, assim, todo trabalho científico precisa e deve ser pensado e organizado a partir da ABNT. Para finalizar, eu gostaria ainda de retomar essa importância da ciência, do fazer científico, do rigor. E nós, historiadores, estamos, digamos, na linha de frente num momento como esse, porque a história vem sido atacada e nós precisamos defendê-la. Para isso, não há melhor forma do que estabelecer os nossos métodos, estabelecer a nossa pesquisa. Eu vou deixar disponível para vocês as nossas referências bibliográficas. Então, até a próxima aula e vou disponibilizar o nosso plano de disciplina e a nossa atividade na plataforma.